Graça e paz, meus amados irmãos e irmãs, nós louvamos a Deus pelo privilégio que nessa noite o Senhor tem nos dado de estarmos aqui reunidos, de termos saído dos nossos lares para estarmos aqui reunidos com o desejo de adorar o Senhor na beleza da sua santidade, para lhe render louvores, porque o nosso Deus é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre nas nossas vidas. Somos gratos a Deus pelo dia que o Senhor tem nos dado e por esse privilégio de ter chegado em paz e em segurança a esse local de adoração. Queria nesse instante que os amados pudessem inclinar suas cabeças, fecharem os seus olhos e juntos elevarmos a Deus uma palavra de oração. Maravilhoso e eterno Pai, Senhor nosso Deus, bendizemos ao Teu santo nome, pois sabemos que o Senhor é bom, que a Tua misericórdia dura para sempre nas nossas vidas e que essa é a razão de nós não sermos consumidos. Te louvamos pelo privilégio, ó Deus, que o Senhor tem nos dado, ó Deus, nessa noite, depois desse dia de trabalho, desse dia de luta, ter nos permitido, ó Deus, chegar a esse lugar de adoração para juntos te rendermos louvores, te adorar e bendizer ao Teu santo nome, certo de que o Senhor está presente, ó Deus, nesse lugar. Te suplicamos que através do Teu Santo Espírito o Senhor esteja tocando cada coração aqui presente, todos quanto ainda estão a caminho possam ser tocados pelo Teu Espírito Santo, ó Deus, e que o Senhor possa fazer com que tudo que aconteça nesse local de adoração resulte para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. Que aqueles que chegaram tristes possam sair daqui, ó Deus, tocados, ó Deus, pelo Teu Espírito e sair com alegria. Que aqueles que tiverem dúvidas possam sair com resoluções, ó Deus. Que o Senhor possa dar direção àqueles que estão sem direção, força àqueles que precisam de forças, discernimento àqueles que estão sem discernimento. É o que nós suplicamos no nome santo do Teu Filho Jesus. Amém, amém e amém. Te convido agora, os amados, a fazerem a leitura do introito bíblico todos juntos. Mas mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostro a minha fé pelas minhas obras. Amém? Que Deus possa estar aplicando sua palavra aos nossos corações. Convido nesse instante agora aqueles irmãos que desejarem puderem se colocar de pé e juntos com o Ministério de Louvor, teremos um momento de celebração, onde teremos a oportunidade de abrir os nossos lábios para exaltar aquele Deus que é o nosso Criador e Pai. Nome de Jesus.
Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Também queria saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor. Desejar uma boa noite a todos. Vamos continuar adorando e exaltando o Senhor. A palavra do Senhor fala lá em 1 Crônicas 14:7: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter de seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e sararei a vossa terra. Amém? Continuar adorando ao Senhor, pedindo a Ele: Pai nosso que estás no céu, seja feita a tua vontade.
pecados. Esse amor, aleluias, Ele perdoa os nossos erros, os nossos pecados, porque a Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor Jesus, na cruz do Calvário, levou os nossos pecados. Então queremos te agradecer, ó Deus, te agradecer por cada família que está aqui representada, te agradecer, ó Pai, por cada ministério, te agradecer pela vida do pastor, te agradecer pela sua família, te agradecer pelo ministério de louvor, te agradecer pelo corpo diaconal, te agradecer pelo ministério das mulheres, te agradecer pelo ministério dos jovens, o ministério dos homens. Queremos te agradecer por essa porta que o Senhor abriu desse lugar, que tem restaurado vidas, por essa porta que tem transformado vida, por essa porta que o Senhor abriu nesse lugar, que tem transformado família, que tem salvado família, Pai. Oh, estamos sentindo a Tua presença nessa noite, Senhor. Te agradecemos pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pela Tua fidelidade, que apesar de nós somos infiéis ao Senhor, o Senhor continua fiel. Aleluia. Quero que você levantasse sua mão, irmão. Levante suas mãos nessa noite e diga isso. Deixa o céu descer. Peça ao Senhor. Deixa o céu descer. Clame ao Senhor nessa noite. Deixa o céu descer. Oh, aleluia. Teu é o reino, Senhor. Teu é o reino. O poder é tua. É agora pra sempre. É o reino teu. O poder é tua. É agora pra sempre. Ainda em pé, façamos a leitura bíblica responsiva no texto de João, capítulo 3, do verso 1 ao verso do número 5, conforme transmitido no nosso data culto e também no nosso boletim. E havia entre eles, entre os fariseus, um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Todos juntos? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Amém? Os amados podem sentar. Entre as comunicações que nós gostaríamos de destacar, está relacionada ao acontecimento que vai marcar a vida de alguns irmãos no próximo domingo, às 9 horas da manhã. Nós estaremos iniciando mais uma turma do curso Casados para Sempre, e teremos a oportunidade aí de ter alguns irmãos aprendendo aí durante 14 semanas princípios que os ajudarão na sua vida conjugal. Então, que Deus abençoe esses irmãos. No domingo a gente vai conhecer um pouco mais sobre esses irmãos, entre eles o irmão Anderson e Cris, a irmã Olívia e o irmão Eduardo. Vai ser uma turma boa, que terão a oportunidade de aprender mais a respeito da vontade de Deus, entre outros casais, para as suas vidas, e que Deus continue os abençoando rica e abundantemente. O decreto, acrescentando 1 hora ao culto, ele já é possível a partir do próximo domingo.
No entanto, a gente vai tentar continuar, pelo menos pelos próximos 2 domingos, ainda às 3 horas da tarde. Então, apesar da possibilidade de alterar para as 4 horas, vamos tentar ver se a gente segura pelo menos por mais 2 domingos o culto às 3 horas da tarde. Amém? Deus sabe de todas as coisas. Convido nesse instante os amados a juntos estarmos compartilhando as bênçãos sobre a sua vida. Se você tem uma bênção que deseja agradecer ou um pedido de oração que gostaria de fazer, você pode fazê-lo nesse momento. Nossa irmã Anne. Graça e paz, irmãos. Eu queria agradecer. Há 2 quintas-feiras atrás, eu pedi oração aqui por Marta, uma amiga de manhã. E eu queria agradecer porque ela passou por um processo muito difícil, precisou ir para a UTI, teve alguns sangramentos lá, precisou ser entubada. Mas anteontem a gente recebeu a notícia de que ela já foi extubada, para a glória de Deus. Está respondendo bem. E se Deus quiser, tudo correr bem, amanhã ela vai para o quarto. E logo, logo vai ter alta, em nome de Jesus. Queria agradecer aos Amém. irmãos Louvado pelas seja orações. Deus. Louvado seja Deus. Há mais alguém, meus queridos, que deseja agradecer? A nossa irmã Alcione. Graça e paz, igreja. Amém. Eu gostaria de agradecer, né, ao Senhor, primeiro, pelo amor e a fidelidade dele, né, para com a minha vida e com a vida dos irmãos, né? E agradecer às irmãs também, à igreja, pelo chá de bebê. Foi lindo, ainda estou anestesiada. Amém. Assim, foi tudo tão lindo e assim eu senti o amor de Deus, né, na vida, através da vida das irmãs. O carinho, a atenção. Muito obrigada. Né, e pedir oração, né, pelos pedidos, pelos enfermos da igreja, né, a irmã Nelly e outros irmãos, né, os amigos que a gente conhece, que estão enfermos, aqueles que estão enlutados também, né, as famílias, né, para que o Senhor console, né, e esteja abençoando eles em nome de Jesus. Amém. Que Deus continue abençoando aí a gestação da nossa querida irmã Alcione. Louvamos a Deus pela vida de todas as irmãs que puderam se dedicar, né, parte do seu tempo para que fosse da maneira que aconteceu. E nós lamentamos não poder ser algo mais grandioso pelo momento de pandemia que nós estamos vivendo, né, mas que isso seja uma prática não apenas com aqueles da igreja, mas de repente com alguém fora da igreja, né? Graças a Deus sempre tem uma grávida aqui na igreja, né, e ela deve ser alvo dos nossos afagos e do nosso carinho, né, mas não há nada que impeça de nós fazermos isso para um parente nosso ou para uma pessoa que necessite, claro, né, que desse apoio emergencial. A gente sabe que o período da gestação, né, e a chegada do bebê, né, há um custo considerável, né, e sempre um chá de bebê ele vem, né, e ainda mais quando esse chá de bebê é em forma de presente, né, quando a pessoa entra, né, e ela é agraciada, né, ela é presenteada. Então Deus continue nos abençoando e dando estratégias para poder abençoar a vida do outro, né? Deus nos abençoa para abençoarmos a vida do outro, né? Se você apenas está recebendo a bênção de Deus, né, e se a bênção é só sua, né, tem algo de errado nisso, né? Deus nos abençoa para nós podermos abençoar outras pessoas. Há mais alguém que deseja agradecer uma bênção, fazer um pedido? Nossa irmã Tassiana. Graça e paz, igreja. Amém. Eu quero dar graças a Deus, né, por Ele ter ouvido, estar ouvindo nossas orações, ter colhido no seu altar e ter agraciado a gente, né, com boas respostas. E quero pedir mais oração novo. Acho que a Patrícia botou no grupo sobre a minha tia, né? Ela deu positivo o teste Covid. Antes tinha diagnosticado pneumonia e agora uns exames dela deu bolha na preula. E ela é uma pessoa que já é sensível, né, do pulmão por conta de ser fumante e alcoólatra, né? Ela bebe todos os dias, então é uma alcoólatra. E está muito difícil, né? E ela é bem arisca, não quer muita ajuda. E a gente fica, manhã está inconsolável, né? Porque é muito agarrada a ela, só tem ela. Já deu para ver que a família é muito unida mesmo, né? A gente somos muito unidas e está sentindo muito esse aperreio sobre a gente, que a gente não pode fazer muita coisa porque ela não quer ajuda, né? Os filhos dela estão em São Paulo, também estão tudo aperreado. E a gente só conta com Deus mesmo. Então, só a oração, né? Que a gente pode apresentar ela ao Senhor.
E a gente tem visto que, às vezes, ela amolece um pouco, volta atrás no que ela diz e recebe a ajuda. Aí eu peço que os irmãos continuem orando, né? E, diante disso tudo, né, dos outros enfermos, apresente ela, porque eu creio que Deus está ouvindo nossas orações. Amém, amém. Há mais alguém? Irmão Anderson. Gostaria de pedir oração pela Tereza, que é a esposa do meu companheiro de trabalho, que eu não sei como dizer, é como se ela tivesse querendo endoidar. Assim, fica dizendo coisa com coisa esse negócio. E ela sofreu um acidente faz anos já que ela tem aquela traqueostomia. E ela já teve esse problema, chamaram o médico, tudinho, vai gente na casa dela orar. E ele sofre muito quando vê ela desse jeito. Tomou remédio, sendo que ela agora parou de remédio, começou tudo de novo e ele chegou lá chorando. Porque ele deixa ela em casa com o filho e não sabe o que fazer. Aí foram pessoas lá, foi na casa dele, orar, tudinho, mas ficou tudo bem. Quando ele saiu, começou tudo de novo. Ela começou a fazer coisa com ele, com a família dele, e começa a puxar o cabelo, e ele chorando. Amém. Quando ela tomava o medicamento, ela ficava tranquila. Isso. É. Há mais alguém, meus queridos? Nossa irmã Patrícia. Em relação ao que o Anderson falou, é bom sempre quando acontece um exemplo assim, né? E a gente já viveu isso na pele aqui na igreja, graças a Deus a gente teve maturidade de enfrentar isso da maneira correta, mas aí fica aquela questão, né? Eu não sei se as pessoas que tiveram a oportunidade de ter contato com a Tereza e oraram pela vida dela para que Deus a curasse, para que Deus ajudasse a viver, a sair desse momento de turbilhão que ela está vivendo, ela e a sua família, instruíram ela que ela precisa retornar a tomar os medicamentos, né? Porque essa é tudo correto. E, infelizmente, há muito preconceito por parte das pessoas que às vezes estão dentro da igreja, que acham que problemas emocionais, né, é como se fosse algo do outro mundo, né, que um cristão pode infartar, pode morrer de câncer, né, pode ter problema de vista, pode ter diabetes, pode ter colesterol alto, mas não se admite que a mente dele possa de alguma maneira ser afetada, né, que as emoções dele possam ser afetadas, né, e isso é muito perigoso, né, é o caminho que conduz as pessoas justamente para um momento de caos emocional, né, e no nosso meio, infelizmente, é alimentado às vezes através por pregações, por canções, né, é como se fosse quase que uma sofrência evangélica, né? E tem pessoas que gostam, né, de ouvir músicas que a fazem apenas chorar, né, e de pregações que apenas a fazem chorar, né? Existem alguns pastores e pastoras que estão se destacando no Brasil por esse tipo de pregação, né, que mexe muito com as pessoas, que as pessoas choram, se derramam, mas que as pessoas não conseguem ter forças nem estratégias para se levantar, para terem atitudes reais e positivas para que possa mudar aquela situação. Então, que Deus abençoe a Tereza, que Deus abençoe o seu esposo e que as pessoas que tiverem contato com ela possam instruir, né, de que não há nada de errado nos medicamentos que ela toma, e se ela estava tomando e estava bem, né, isso é uma evidência de que, né, nada que o diabo faz produz no ser humano algo positivo, né? Toda a sabedoria que produz no coração do homem, na vida do homem, um bem-estar, ela é produzida por Deus, né, em qualquer área. Então a gente precisa ter muita sabedoria com isso e romper. Esse sim é um preconceito que algumas pessoas têm, né? Romper essa questão de não procurar ajuda, né? Não tem problema de procurar um cardiologista, né? Mas tem um pavor de procurar um terapeuta, um psicólogo, né? Um psicanalista, um psiquiatra, né? Não há nada de errado nisso, não há nada de errado nisso, né? O errado é tentar negar e chegar a um esgotamento emocional de uma forma tal que não tenha mais jeito, né? Como também não há nada de errado, né? Da mesma maneira que você toma que a pessoa pode tomar insulina ou pode tomar civastatina, não há nada de errado dele tomar um remédio antidepressivo, né? Antidepressivo ou algum outro medicamento que possa ajudar a lidar com as suas emoções, né? Não há nada de errado nisso, não. Que Deus ajude a Tereza nesse sentido. A irmã Patrícia. Graça e paz, igreja. Amém. Tá ligado, tá ligado. Eu quero agradecer por mais um dia, pela minha saúde
E agradecer que ontem eu fui para a consulta, né, para tomar a injeção que eu tomo de 3 meses. E eu fui, quem foi me acompanhar foi Deus, porque eu mandei pedir para minha mãe ficar em casa devido à minha tia. E fui orando, cheguei lá 8 horas e saí 6 horas da noite. E graças a Deus que eu não me senti mal e cheguei em casa bem. Glória a Deus e peço oração, né, para eu sempre ter força, né, para caminhar. Amém. Que Deus continue abençoando a Patrícia aí. Coloque a Patrícia nas suas orações, né? Ela tem uma história aí, é um testemunho de vida tremendo, né? Que não começou agora, mas começou há muito tempo atrás, né? Ela começou há alguns anos atrás e até aqui há 10 anos, né? Foi quando você estava na sua gravidez, algo assim, com 3 anos, quando descobriu, foi? Né? Graças a Deus, olha aí. Então, o filhinho dela estava com 3 anos quando ela descobriu, né, que estava com o CA, e de lá para cá ela vem lutando contra essa enfermidade, já se passaram 10 anos contando vitória, né? Então, quando você pensar que tem problema, né, lembra da irmã Patrícia aí, sorridente e alegre, né? Teve um dia, logo quando começou o culto, eu acredito que no primeiro dia de culto, às 6 horas, depois que saiu o decreto, dizendo que tinha que ser às 6 horas, né, eu acabei levando um colega de trabalho, né, deixando ali na mostardinha, e logo após um supermercado que tem, que eu não me lembro o nome, eu entrei a primeira rua depois do supermercado, para sair lá na Cavalaria, em São Martim. E eu vi a Patrícia andando ligeirinho, né, do lado, né, na calçada, e ela falou com alguém, né, ela disse, eu estou indo apressada porque meu culto hoje na minha igreja vai começar às 6 horas, né, e o pastor dela estava passando do lado dela, de carro, né, e ela não sabia, né, eu digo, rapaz, que coisa tão boa, né, ela estava ansiosa, porque ela queria chegar às 6 horas, porque o culto ia começar às 6 horas e ela não queria se atrasar muito, né? Então, que Deus abençoe a Patrícia, que Deus abençoe a sua família. Há mais alguém, meus queridos? Nosso irmão Esdron Jairo. Eu queria agradecer a Deus, né, por mais um dia de vida. Como eu fiz essa oração aí, só agradecer, né? Agradecer que eu completei mais um ano de vida, quarta-feira. Agradecer por todas as felicitações dos irmãos, né? E tornou o meu dia melhor, né? O meu aniversário melhor, né? Com cada palavra que o irmão tem colocado, né? E é só agradecer a Deus, né? Nós temos dificuldades, temos problemas, mas hoje eu só queria agradecer. Amém, amém. Eu queria agradecer também, né? Ontem à noite tive que ir no Ibura, acabei passando na casa do Jairo também para lhe dar um abraço, e ele acabou me acompanhando a uma visita, né? A visita a um pastor da Assembleia de Deus, né? Uma família pastoral da Assembleia de Deus do campo de Recife, né? Que a matriarca da família faleceu, foi sepultada na terça-feira, né? E eu estava sempre falando com o filho dela, né? E somos amigos há muito tempo, amigo inclusive do Dário, né? E nós queríamos passar lá, e ontem, né, já é quase 10 horas da noite, mas eu acabei indo lá e Jairo me acompanhou à casa dessa família, né? E eu imaginava, assim, conhecendo a família, eu imaginava que eu ia encontrar uma família desesperada, né? As meninas com os olhos inchados, né? Todo mundo triste, acabado, né? Porque eu sabia que aquela família era uma família extremamente unida. E nos surpreendeu, né? Tanto a mim como ao Jairo, né? A maneira que eles estavam se comportando, né? E a certeza que eles têm que a mãe dele está num lugar melhor do que nós estamos hoje, e de que um dia eles vão encontrar, né? A alegria que eles estavam é algo assim fora do comum, né? De ver as pessoas se tratando com a naturalidade, que eu nunca vi algo daquele tipo, né? Inclusive eu até mencionei isso lá, né? Eu conversando com ele, com esse meu colega, eu cheguei a fazer isso, né? Até lembrei do Aquiles lá, quando eu disse, tem um menino lá na igreja, tem um irmão lá na igreja, que sempre fala de que quando se fala de morte na igreja, da partida, é aquele desespero, né? Todo mundo acredita no céu, mas ninguém quer ir para o céu, né? Quando a pessoa está doente, ninguém quer ir para o céu, né? Todo mundo fala que o objetivo do crente é ir para o céu, mas quando fala, né, ninguém quer, né? E o Aquiles comentou algo desse tipo, assim, eu não me lembro bem como foi o pensamento do Aquiles, mas ele falou algo em relação a isso, ao desespero dos crentes em relação ao medo de ir para o céu, né? Que, diante da morte. E eles estavam numa alegria, quando eu digo, rapaz, aí, um caso concreto aqui daquilo que o Aquiles fala lá, né? De uma pessoa que consegue acreditar na ressurreição, né? Que consegue acreditar em Deus, a um ponto de que a morte não acaba completamente com a vida da pessoa e lança num eterno luto,
mas que a pessoa consegue se levantar e erguer, apesar da dor, da saudade, que isso aí é inevitável, né? Isso aí é inevitável, mas eu confesso, e o Jairo também, eu acho que ele percebeu isso, né, de que não parecia jamais que eles estavam passando pelo drama, e aquela mulher era extremamente amada pela sua família, né? Então que Deus nos ajude a conviver, né, e a chegar, quem sabe, até essa maturidade, né, de poder lidar tão bem com temas tão complexos, né, que mexem tanto com o ser humano. Vamos orar? Então queria que você pudesse curvar, inclinar sua cabeça e fechar os seus olhos, e seremos elevados a Deus em uma palavra de oração, né? Não se esqueça de colocar a irmã Patrícia, né, a irmã Tereza, né, a Tereza, amiga do Anderson, e os demais pedidos que foram colocados. Maravilhoso e eterno Pai, Senhor nosso Deus, bendizemos ao Teu santo nome, ó Deus, porque nós sabemos, ó Deus, que os nossos pedidos nesse instante feitos, ó Deus, nossos agradecimentos nesse momento, ó Deus, declarados, não foram apenas, ó Deus, para os nossos irmãos que estão do nosso lado, não foram feitos apenas, ó Deus, para aqueles que estão nesse recinto, ou por aqueles que terão a oportunidade de ouvi-los, ó Deus, através do canal da igreja no YouTube. Mas nós te louvamos, bendizemos ao Teu santo nome, pois sabemos, ó Deus, que cada um dos agradecimentos aqui prestados foram chegados, ó Deus, estão diante de Ti, ó Deus, e o Senhor tem pleno conhecimento deles. E nós somos gratos pelas bênçãos derramadas sobre a nossa vida, nós somos gratos, ó Deus, pela dádiva de estarmos vivos, te somos gratos por estarmos aqui reunidos, te somos gratos pelo dom da vida, te somos gratos, ó Deus, pela casa que nós temos, te somos gratos, ó Deus, pelos bens materiais que nós possuímos, fruto da Tua misericórdia, te somos gratos, ó Deus, porque o Senhor tem sido maravilhoso com a nossa família, com os nossos filhos, te somos gratos acima de qualquer outra bênção que nós podemos ter nessa terra, pelo sacrifício do Teu Filho na cruz do Calvário em nosso favor. Te somos gratos porque Jesus, como Cordeiro puro e imaculado, se ofereceu a fim de que pudéssemos ter vida e vida em abundância. Somos gratos a Deus porque nesse mundo, ó Deus, de tantas incertezas, de tanta luta, de tanta aflição, de tanta lágrima, de tanta dor, nós caminhamos com uma esperança maior do que tudo isso, uma esperança que está focada no Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Te pedimos que o Senhor esteja, Deus, abençoando cada um dos pedidos que foram feitos, que o Senhor esteja abençoando cada um, ó Deus, segundo o Teu querer e segundo a Tua vontade, com uma resposta vinda do Teu altar. Uma resposta que não agrade ao nosso coração, que não seja o desejo e o anelo da nossa alma, mas acima de qualquer desejo pessoal nosso, que a Tua vontade seja feita na nossa vida, que a Tua vontade prevaleça sobre cada um dos pedidos que foram feitos. Abençoa-nos, ó Deus, aqueles que estão em busca de saúde, dá uma bênção de saúde para cada um deles. Abençoa aqueles que estão, ó Deus, com algum tipo de problema financeiro. Estende as Tuas mãos sobre nós, dai-nos sabedoria para administrar as nossas finanças, abre portas dentro de portas, abre portas de trabalho, ó Deus, para que de maneira digna possamos colocar o pão dentro da nossa casa. Abençoa, Deus, continua abençoando o irmão Jairo, que no dia de ontem completou mais uma primavera, faz a Tua vontade na sua vida e apenas a Tua vontade ele se deixa ouvir. Que o Senhor continue abençoando, Deus, a irmã Patrícia, que nos últimos 10 anos da sua vida tem lutado como uma guerreira, ó Deus, e pela Tua bondade ela tem saído vencedora dessa enfermidade. Te louvamos porque ela não perdeu a sua fé, mas apesar da dor, da luta e da dificuldade, ela tem cada dia mais estreitado o relacionamento com o Senhor e procurado fazer do Senhor o centro da sua vida. Abençoa, Deus, a Tereza, que tem passado por esse momento difícil com a sua família. Abençoa, Deus, o seu esposo, companheiro de trabalho do nosso irmão Anderson. Dá sabedoria, ó Deus, dá equilíbrio, dá temperança, dá mansidão e ensina, ó Deus, ele, através do Teu Santo Espírito, a descansar no Senhor. Coloca pessoas ao redor da Tereza, ó Deus, que tenham uma mente sadia, que possam orientá-la de maneira prudente e equilibrada, a poder seguir, ó Deus, o tratamento, e não apenas seguir o tratamento, mas que também possa entregar o seu caminho ao Senhor e possa, de fato, encontrar o verdadeiro sentido para a sua vida. Abençoa cada família aqui representada, meu Deus e meu Pai, cada qual com os seus problemas, cada qual com os seus dilemas, que a Tua vontade desça, ó Deus, e resplandeça sobre cada um de nós, para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. Abençoa todos quanto ainda não chegaram, abençoa todos quanto não poderão estar nessa noite,
que a tua mão poderosa esteja sobre eles, onde quer que eles estejam, derramando paz, através do teu cuidado e através da graça, ó Deus, sendo manifestada dia após dia nas nossas vidas. Te louvamos porque o Senhor tem sido maravilhoso. Te louvamos e te pedimos que o Senhor continue conosco no decorrer desse culto, que o Senhor fale aos nossos corações e que venhamos de fato colocar em prática aquilo que o Senhor tem preparado para nós. No nome santo do teu Filho Jesus, a igreja diz amém. Convido nesse instante o Ministério do Louvor e queria pedir que a igreja, mais uma vez, aqueles que desejarem e puderem se colocar de pé e juntos fazemos a leitura do texto de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 17. Nós passaremos nesse momento um momento de dedicação de bens e vida, onde temos a oportunidade de, juntos com os nossos irmãos, contribuirmos com os nossos dízimos e com as nossas ofertas, demonstrando assim o reconhecimento de que as bênçãos materiais que nós temos é fruto do amor de Deus por nós, e reconhecendo assim também que nós precisamos ser fiéis a esse mandamento. Todos juntos? Porque nós não fomos, todos nós, porque nós não somos como muitos, falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Todos juntos, hino 366 do cantor cristão, Firmeza. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se lhe não posso apazigar, na sua graça vou viver, em cada grande sem falhar, nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito leal, abriga-me no temporal. Ao visitar-me a tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Assim que o céu vai soar, irei com ele me cantar, e gozarei da redenção, com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seremos elevados nesse instante em uma palavra de oração pelo nosso irmão Elias. Pessoas que ofertaram, Senhor. Abençoa, Senhor, aqueles que não puderam, Senhor. Tem misericórdia, sabe, de todas as coisas. Abençoa a nossa igreja, em nome de Jesus. Amém. Os amados poderem assentar. E gostaria que os amados abrissem suas Bíblias no livro de Êxodo. Êxodo, capítulo de número 2. Êxodo, capítulo de número 2. Segundo livro de autoria do homem de Deus chamado Moisés, um livro histórico, mas também doutrinário, que temos a oportunidade de ter na nossa Bíblia,
Um dos livros que eu tive desde o começo uma curiosidade, né? Eu sempre tive, quando criança, o desejo de possuir uma Bíblia. Eu não tinha uma Bíblia em casa, né? Apenas tinha livros de histórias, né? Livros de histórias bíblicas, né? O meu livro de história bíblica, né, que tinha ganhado do meu avô, e alguns outros livros que falassem, e o Novo Testamento dos Gideões. E eu lembro que quando eu adquiri a minha primeira Bíblia, quando eu ganhei a minha primeira Bíblia, um dos livros que eu tive a intenção de ler era o Gênesis e o Êxodo. E uma das histórias, né, entre as histórias que eu tive interesse de ler, né, aquelas típicas, né, que toda criança e todo adolescente gostaria de ler, né, e eu tive a oportunidade de ler então a minha Bíblia pela primeira vez, né, a questão do confronto de Davi com Golias, né, Daniel na cova dos leões, né, a Arca de Noé, o José do Egito, né, o Éden como um todo. Então foram partes que eu me interessei de ler, né, na minha adolescência, né, com a minha primeira Bíblia, que ainda possuo, graças a Deus por isso, que sempre, e quando eu olho para ela, me faz sempre, ela é um lembrete claro, né, de que a palavra de Deus ela é uma fonte inesgotável de conhecimento e que ela jamais pode ser desprezada, né, mas ela tem que ser amada, né, e toda vez que eu olho para a minha Bíblia eu vejo quanto ela foi usada, né, usada e abusada, quando eu vejo ela toda marcada, quando eu vejo ela toda com anotações, né, quando eu vejo ela quase que praticamente sem capa, né, já não mais no uso nos cultos congregacionais, mas ainda olho, observo, tenho em mãos, né, e vejo como ela foi importante naquela época da minha vida para o meu crescimento, né, como eu li, como eu usei, né, quantas noites, quantas tardes, quantas manhãs foi debruçado em cima daquela Bíblia, né, trazendo sobre a minha vida alimento espiritual da parte do nosso Deus e do nosso Pai. Um desses relatos também que me chamava a atenção desde aquela época era justamente o relato do livro, no capítulo de número 32 do livro de Êxodo. Era um momento que, de certa forma, mexia, né? E era um momento que marcou também a minha infância por causa justamente do livro de histórias bíblicas. Eu lembro que um dos capítulos daquele livro que eu ganhei do meu avô, meu livro de histórias bíblicas, havia um capítulo que trazia justamente esse tema, né? O bezerro de ouro, né? E havia uma imagem onde a nação de Israel estava festejando, né? Celebrando, alegrando-se, e lá estava ao lado o bezerro de ouro, né? E aquela imagem eu me lembro muito bem, ainda tenho esse livro inclusive, né? E sempre estava na minha memória, né? Aquele momento em que a nação de Israel, ela virou as costas para Deus, né? E ela construiu uma imagem de escultura, né? A fim de adorar, a fim de se alegrar diante daquela imagem, enquanto Deus estava sendo esquecido, enquanto Deus estava, de certa forma, sendo escarnecido pela atitude daqueles irmãos nossos. E aí era uma das passagens também que eu tive a oportunidade de ler, né? E eu li e marquei, fiz algumas anotações, né? Trouxe algumas reflexões naquele período, né? Um pouco mais depois da primeira vez que li, mas também pensei, né, com alguns irmãos algumas verdades que nós poderíamos tirar desse relato do capítulo de número 32, e ao longo do tempo essa passagem, ela vez ou outra, ela nos salta aos olhos, né? Ela vem para enriquecer a nossa vida, e ela vem mostrando as lições que muitas vezes nós acabamos passando despercebido. Uma das coisas que eu tive observando, né, nos últimos tempos é a atitude que havia no coração daqueles homens, né, que construíram aquele bezerro de ouro, né, que se prostraram diante daquele bezerro de ouro, que celebraram e que honraram aquele bezerro de ouro, em um paralelo com a atitude que muitas vezes está no coração daqueles que também se dizem povo de Deus nos dias atuais. Então, quando nós lemos aquela passagem, nós ficamos imaginando como é que pode, como é que a nação de Israel foi fazer algo dessa natureza, como é que eles observaram os prodígios, os sinais da mão de Deus, né, as 10 pragas do Egito. Eles viram o mar vermelho, a ser aberto, e eles passaram por dentro como por terra seca. Eles viram o maná caindo do céu, tantos sinais, maravilhas, né? Eles foram criados por uma coluna de fogo durante a noite, né? Eles foram criados por uma coluna de nuvem durante o dia. Então, havia tantas provas, né, cabais de que não havia possibilidade deles duvidarem da bondade, do amor de Deus, da soberania de Deus e do cuidado de Deus na vida daquelas pessoas, que como é que eles puderam simplesmente virar as costas, né, e abraçar aquela atitude
tão horrenda aos olhos de Deus, pois Deus condena a idolatria, Deus abomina a idolatria, está lá desde o do capítulo 20, desde as primeiras tábuas, Deus ele condena a idolatria de uma maneira contundente, a construção de imagens de escultura com o objetivo de adoração, com o objetivo de culto, é condenado diante de Deus. E agora o seu povo, aquele povo que ele resgatou da terra do Egito, eles agora abandonaram, viraram as costas para o Senhor, e agora eles constroem um bezerro de ouro. É justamente o que está registrado no capítulo de número 32, a partir do versículo 1. Aqueles que desejarem nos acompanhar, estou lendo a tradução atualizada. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acerrou-se ou aconselhou-se com Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que nos vão diante de nós, pois quanto a esse Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Disse então Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas das vossas mulheres, dos vossos filhos e das vossas filhas, e trazei-nas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Esse, recebendo-a nas mãos, trabalhou o ouro num barril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são esses, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e apregoou, dizendo: amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizesse sair da terra do Egito se corrompeu, e depressa se desviou do caminho que eu lhe havia ordenado. Fez para si um bezerro fundido, e o adorou, e lhe sacrificou, e diz: são esses, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. E disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz, ou de um coração duro. Maravilhoso e eterno Pai, Senhor nosso Deus, nós te louvamos pelo privilégio de termos o exemplar da Tua Palavra nas nossas mãos. Te louvamos, ó Deus, pelo texto sagrado lido, e te pedimos o auxílio do Teu Espírito Santo ao ministrar a palavra, a Tua Palavra, ó Deus, ao Teu povo. Que essa palavra produza consolo, edificação e exortação, pois esse sempre é o objetivo da Tua Palavra pregada. Em o nome santo do Teu Filho Jesus. Amém, amém e amém. Obrigado aí, João, Deus te abençoe. Meus queridos, quando nós lemos essa passagem, nós tivemos a oportunidade de mencionar, nós tivemos a oportunidade de ler, acredito, eu quero acreditar que essa não seja a primeira vez que você leu esse relato. Eu quero acreditar que você, como eu, na minha fase de adolescência, já tinha lido essa passagem e apenas teve a sua memória refrescada, apenas teve a oportunidade de rever essa passagem, de ter essa passagem, ter de alguma maneira ter trazido recordações positivas na sua vida quando você leu essa passagem. Talvez essa passagem tenha feito parte de uma pregação, talvez essa passagem tenha feito parte de um momento de devocional a sós com Deus, mas eu espero, eu oro, para que a leitura dessa noite não seja a primeira vez que você tenha lido esse relato. Nesse momento nós vemos aqui a nação de Israel tomando uma atitude de loucura, uma atitude louca, uma atitude insensata, de construir um bezerro de ouro, de fazer aquilo que é abominável aos olhos do Senhor. Mas nessa noite nós gostaríamos de observar, fazer questão de observar alguns pontos interessantes que às vezes passam despercebidos e que, embora não estejam de maneira explícita no texto, elas estão de maneira implícita, e nós podemos sim, com sabedoria, com prudência, sem precisar cometer nenhum tipo de heresia,
tirar algumas observações que podem, de fato, nos acrescentar conhecimento vindo da parte de Deus. O primeiro fato que me chama a atenção nesse texto, meus queridos, é de que a ausência de Moisés foi determinante para que isso tudo acontecesse. A ausência de Moisés fez com que as pessoas começassem a agir de uma maneira reprovada por Deus. Então, se tivesse, meus queridos, colocar como primeiro ponto, né, dessa mensagem dessa noite, seria justamente essa atitude de que aparentemente a postura, a conduta e a fé daquelas pessoas não estavam alicerçadas no Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, mas estavam alicerçadas sobre um homem, e esse homem era Moisés. Mesmo sabendo que Moisés tem, inclusive, um passado, né, um pouco comprometedor para alguns, né? Certamente, para algumas pessoas, se fossem analisar o perfil pastoral de Moisés, ele não estaria incluído, né? Pelo seu temperamento, pela sua atitude em alguns momentos, né, imprevisível, impossível, né, e pelo fato de ter no seu currículo, né, nos seus feitos passados, um homicídio, né, ainda que tenha sido com a intenção de proteger uma outra pessoa, mas foi um homicídio, né, uma fuga, né, um foragido da polícia, um foragido da polícia do Egito, né, do exército do Egito, que certamente seria desclassificado, né, em qualquer tipo de análise que pudesse ser passado, né? As pessoas iam olhar e dizer, não, ele está descartado. Mas aos olhos de Deus não foi descartado, né? Deus, ele olha para Moisés e olha como aquele que haveria de resgatar a nação de Israel, que iria levar a nação e que iria governar durante um período considerável de tempo, onde aquele povo podia ter o seu coração lapidado por Deus. É tremenda a maneira que Deus usa Moisés, é tremenda a maneira que Deus mostra de que Deus, ele pega as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, de que Deus pega as coisas pequenas para confundir as grandes, que Deus frustra os intentos daqueles que se julgam intelectuais e sábios aos seus próprios olhos. Deus, ele continua agindo assim no presente, porque a vontade de Deus sempre é boa, perfeita e agradável, e ela é sempre superior à nossa. Nós jamais conseguiremos entender em profundidade a vontade de Deus. A vontade de Deus é uma fonte inesgotável. E aquilo que nós podemos compartilhar, sentir da vontade de Deus para as nossas vidas, para esta igreja, para o mundo de maneira geral, é muito pouco diante da grandeza de um Deus que é ilimitado. Mas nós vemos que aqueles irmãos que saíram da terra do Egito, que tiveram provas contundentes de que Deus é bom, de que Deus é misericordioso, de que Deus é tremendo, a fé daquelas pessoas foi completamente por água abaixo quando Moisés não estava mais presente entre eles. Eles tinham um objetivo ao sair da terra do Egito. O objetivo deles a sair da terra do Egito era fazer com que eles um dia chegassem na terra prometida, uma terra que manava leite e mel, uma terra onde havia uma promessa de que lá, naquela terra, eles seriam uma nação forte, uma nação protegida por Deus, uma nação próspera, como de fato é nos dias atuais. Nós começamos a ver, meus queridos, que aqueles irmãos que tinham uma promessa sobre eles, que viram Deus agir com mão forte para os livrar, mas que aquelas pessoas estavam acostumadas a alicerçarem a fé sobre a fé, a alicerçarem a sua confiança sobre a fé desse homem Moisés. Na ausência de Moisés, as atitudes começam a ser diferentes, as posturas passam a ser outras. Aquela fé que aparentemente era ousada, né, tendo convicção de que estavam dispostos a atravessar o Mar Vermelho, elas agora desaparecem. E o que nós temos diante deles, diante de nós, são um grupo, uma nação inteira, que não tem interesse algum em conhecer a Deus, que não tem interesse algum em demonstrar temor a Deus, porque Moisés não estava mais presente entre eles. É um risco muito grande que todos nós corremos, nós sabemos, né, de que há uma atitude às vezes levadas, né, por alguns líderes, né, líderes políticos, líderes religiosos, né, de tentar de alguma maneira agarinhar discípulos, né, trazer sobre si discípulos, formar exércitos que de alguma maneira possam defender as minhas ideias, as minhas convicções e propagar, né, para que possa de alguma maneira expandir. Há muita intenção de líderes de se tornarem o centro das atenções. E no mundo religioso também não é diferente, né? No mundo evangélico também não é diferente. Há muitos que se colocam numa posição como se fossem referenciais, muitas vezes se colocando até mesmo acima das próprias escrituras. Temos visto, inclusive, algumas pessoas de eminência na nossa nação imaginarem que têm um poder para interpretar a própria Bíblia.
Ouvi, para nossa tristeza, uma vez um pregador reconhecido, reverenciado por muitos no país, afirmar que nós precisamos ler a Bíblia pela ótica de alguns outros pastores que, na visão deles, são grandes entendedores da Bíblia. Que a Bíblia precisa ser interpretada à luz da interpretação desses homens, e não a própria Bíblia interpretando a própria Bíblia como nós cremos e como nós aceitamos. De que a Bíblia por si só ela é suficiente, e que qualquer interpretação humana, por mais acertada que ela esteja, é uma interpretação humana. Nada substitui a própria Bíblia falando acerca de si mesmo e instruindo as doutrinas de uma maneira clara. Forçar o texto não é uma atitude sábia. Dizer aquilo que a Escritura não diz não é uma atitude sábia. É uma atitude insana que nos conduz para longe da vontade de Deus. Que haja no nosso coração sempre o desejo de dizer que Deus é verdadeiro e que todo homem é mentiroso, como a própria Escritura também nos diz. Que a nossa confiança esteja firmada na palavra de Deus, que é fiel e verdadeira, e não nos comentários, visões que muitas vezes se contradizem com tantos outros dos homens. Os homens, o conteúdo produzido por esses homens e mulheres de Deus, eles devem enriquecer o nosso conhecimento, mas jamais podem ser aquilo que vai determinar aquilo que é verdade ou aquilo que não é verdade quando se fala da Escritura. A Escritura precisa ter preeminência na minha vida, né? Por isso que um dos princípios que nos identifica como igreja batista é que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Não é a palavra do reverendo, do pastor, do bispo, do arcebispo ou do papa, mas a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Mas nós vemos que aquelas pessoas, com a ausência de Moisés, enveredou por um caminho que muitas vezes também é o caminho realizado por cada um de nós, pelas igrejas de uma maneira geral, quando às vezes temos a ausência de que as coisas não acontecem bem quando o líder está em casa. Eu não sei se você, em algum momento da sua vida, quando criança, se você tinha irmãos, a sensação que se tinha, quando papai e mamãe não estavam em casa e você se achava o dono do pedaço. Você podia olhar, abrir a geladeira, você podia comer o que tinha lá, sem reservas, sem limite, tinha liberdade para tudo, porque naquele momento o Moisés da sua casa, seu papai e sua mamãe não estavam em casa, e a geladeira era só sua, você podia brincar inclusive de algumas coisas que eles não te permitiriam brincar. E eu lembro que uma dessas ocasiões, eu me lembro muito bem, marcou a minha vida e marcou literalmente a minha carne, no dia que eu vi que eu estava só em casa, e eu acabei tentando brincar com fogo, e eu saí, fui lá para trás e comecei a brincar com fogo, e naquele dia eu tive a minha vida marcada de maneira profunda, de maneira profunda eu tive a minha vida marcada, acabei pegando lá um plástico, coloquei num pauzinho e saí derramando, pingando lá, caçando, as formigas lá do terreno lá, e achando o máximo, até que um pedaço do plástico, maior do que o esperado, caiu, e não caiu na formiga que eu estava perseguindo, mas caiu no dedão do meu pé, e aí eu senti um pouquinho do que a formiga estava sentindo, e eu me lembrei de imediato a minha mãe dizendo que com fogo não se brinca. Aquela foi a última vez que eu quis brincar aquela brincadeira, foi a última vez, não pensei em brincar nunca mais. Mas quando a minha mãe, o Moisés, e o meu pai não estavam em casa, eu me senti à vontade para tentar de alguma forma fazer algumas coisas que na presença deles eu não podia fazer. A mesma coisa aconteceu com a nação de Israel. Na ausência de Moisés, eles se sentiram livres e à vontade, para tentar agirem de uma maneira totalmente contrária à vontade do Senhor. A nossa fé, ela não pode estar fundamentada nos homens. E nós, como cristãos, nesse tempo tão desafiador, nós não podemos ter a nossa fé alicerçada nos homens. É triste quando alguns segmentos religiosos, elas fazem questão de levantar nomes, ícones naquele meio,
como se aquela pessoa fosse o grande referencial, né? Fosse o homem do poder, né? Fosse o homem da palavra, né? Fosse o homem do milagre, fosse o homem da interpretação bíblica. Então é triste quando as igrejas evangélicas, cristãs, grupos religiosos de uma maneira geral, acabam levantando esses homens como ícones, como referências que precisam ser seguidos, né? Como curandeiros, né? Quase como um curandeiro, né? E as pessoas acabam colocando a sua fé nessas pessoas, né? É triste colocar a nossa fé, alicerçar a nossa fé, construir a nossa fé sobre a visão de outra pessoa. Alicerçar a fé em homens é pedir para se frustrar mais cedo ou mais tarde, porque os homens são limitados, os homens são falhos, os homens vão errar, né? E isso é de maneira inevitável, isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde, alguma coisa vai acabar desagradando, e quando isso acontecer, a nossa fé vai ser abalada, as nossas convicções podem ser destruídas. Então o Senhor nos convida a construir a nossa fé em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Não é à toa que ele vai nos dizer que nós precisamos alicerçar a nossa casa sobre a palavra, né? Nós não podemos alicerçar a nossa casa, a nossa vida espiritual, sobre a ótica de quem quer que seja, de maneira alguma, né? Ao contrário, tudo que quem quer que seja possa falar, precisa passar pelo crivo da palavra, né? Nós aprendemos isso com os crentes de Bereia, né? Lá em Atos capítulo 17, versículo de número 11, né? Além de não estar falando o pastor Márcio, não, mas isso aí é para o pastor Márcio, para o pastor fulano de tal, para o reverendo fulano de tal, não serve, não, é para todos, né? Escritores ou não escritores, oradores ou não oradores, conferencistas ou não conferencistas, né? Leigos, né? Ou iletrados, qualquer pessoa, né, precisa passar pelo crivo da palavra. Há fundamentação naquilo que está sendo falado, mas nós não podemos, independente de quem quer que seja, alicerçar a nossa fé sobre essas pessoas. Elas são falhas, elas são imperfeitas, nós estamos acabando construindo a nossa casa na areia. Quando nós alicerçamos a nossa vida sobre uma pessoa, nós estamos alicerçando a nossa casa sobre a areia. Não tem fundamento, não tem base, não tem alicerce, não tem profundidade, não tem raiz. É pedir para que dia mais cedo tenhamos a nossa vida, a nossa estrutura totalmente abalada. Nós não podemos construir a vida sobre outra pessoa, alicerçar sobre a vida sobre outra pessoa, porque nós precisamos ter as nossas próprias experiências com Deus. Nós precisamos ter o nosso próprio crescimento espiritual. Então, fulano de tal, o pastor Márcio, ou seja lá, quem quer que seja, eles estudaram ao longo do tempo, eles criaram uma bagagem na sua vida que chegaram a ter as conclusões que eles têm. Pegar essa bagagem e trazer para a minha vida é maravilhoso, pegar as coisas prontas. Mas nós precisamos, como cristãos bereanos, construir também e chegar a esse mesmo patamar. E se constrói com leitura, com devocional, com serviço. E não pegando o pacote pronto e trazendo para a nossa vida, sem avaliar aquele pacote pelo crivo da palavra. Nós não podemos alicerçar a nossa fé sobre os outros, porque alicerçar a fé sobre os outros é limitar o nosso potencial de crescimento espiritual. Alicerçar a fé sobre os outros é impedir de crescermos com as nossas próprias experiências, com a nossa própria busca. Pegar e viver uma realidade que não é nossa, sem raiz, sem base e sem fundamento. Viver, meus queridos, tendo a fé alicerçada no outro, é viver sempre na história da vida como coadjuvante. O cara nunca vai ser o ator principal. Deus quer que você tenha histórias pessoais com Ele. Deus quer que você tenha histórias pessoais com Ele. Deus quer que coisas grandiosas aconteçam nas nossas vidas, e essas coisas grandiosas que precisam acontecer na nossa vida, e que nos trarão maturidade, firmeza espiritual, solidez espiritual, elas são produzidas através de esforço, dedicação, leitura da palavra e serviço. Não há possibilidade de sermos crentes maduros, de fato alicerçados em Cristo, sem criar já essa plena compreensão na nossa mente. Alicerçar a fé sobre os homens é fazer como os crentes de Coríntios,
que ora diziam, eu sou de Apolo, outros diziam, eu sou de Cefas, outros diziam, eu sou de Tiago, outros diziam, eu sou de Paulo, né? E havia o pior grupo entre eles, os de Cristo. Porque os que diziam que era de Paulo, Paulo de repente podia interferir e trazê-los para o caminho. Cefas, Tiago, João, né? Mas aqueles que diziam que eram discípulos de Cristo, né? Não admitem interferência. Sentir de Deus, é Deus quem está falando comigo, sou de uma classe diferenciada. Como é que você vai tocar em alguém, instruir alguém que diz, não, eu estou sendo instruído pelo próprio Cristo, então não admito nada. Então, esse era um grupo mais complicado, mas o Senhor nos convida, meus queridos, a não agirmos dessa maneira, mas temos a nossa fé firmada em Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé, como a própria Escritura nos diz. Nós não podemos esquecer daquilo que Paulo vai nos dizer, de que não há nenhum outro mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, nosso Senhor, ponto. Todos os homens que passam pela nossa vida, todas as mulheres que passam pela nossa vida, pastores, presbíteros, diáconos, líderes, todos líderes de escola dominical, equipe de louvor, todos nós somos substituíveis, pela morte, pela uma mudança, pela uma transição, pelo pecado. E nós precisamos estar preparados para viver essa realidade. Seja para a vida ou seja para a morte. A nossa vida não pode estar alicerçada sobre as pessoas. A nossa vida, a nossa família, o nosso casamento e a nossa igreja precisam estar alicerçadas sobre Cristo, sobre Deus, sobre a rocha, sobre a palavra. Lembra dos fariseus? Veja como é perigoso. Os fariseus, ele vai dizer assim, Jesus vai dizer acerca deles: vocês se esforçam para torná-los, para que eles possam se converter, e as pessoas se convertem, mas vocês mesmos acabam transformando eles piores do que aquilo que eles eram antes de se converter. O texto diz praticamente isso. Está lá. Eles entram e no grupo, quando eles saem, eles são transformados em filhos do diabo, diz o texto. Por quê? A fé não estava fundada sobre pessoas, mas a fé estava alicerçada sobre pessoas e não alicerçada sobre o próprio Deus. Em quem a sua fé está alicerçada? O que lhe trouxe aqui essa noite? O que tem lhe trazido aqui nos últimos 7 anos da sua vida? É o pastor Márcio, que pode morrer ainda hoje, até meia-noite, que pode se mudar, ser transferido. Eu, no irmão Jairo, em quem? Qual o motivo? Qual a razão? Qual o meu anelo? Mas, queridos, nós podemos também citar e destacar que há uma outra atitude interessante. O texto nos diz que aquele povo cansou de esperar Moisés. E eles diz, vendo o povo que Moisés tardava, demorava, diz, olha, nós não sabemos o que aconteceu a ele que nos tirou da terra do Egito, então bora resolver aqui. Eles não conseguiram esperar um pouco mais, eles não conseguiram perseverar, eles simplesmente queriam resolver de maneira imediata aquilo. Esperaram tempo demais. Eles queriam que as coisas se resolvessem logo. Eles agiram, né, tentaram resolver de maneira prática. Eles foram imediatistas. Pá! Agora eu te pergunto, que tipo de cristãos temos produzidos em boa parte das nossas igrejas, se não são crentes imediatistas? Decrete, determinem. 7 dias para conseguir tua vitória. Não é assim? É. Sem perceber, tem se levantado uma geração de crentes que são imediatistas, que estão sendo incentivados a serem imediatistas, que estão cantando, hoje o meu milagre vai chegar, é hoje, né? E quem frequenta alguns lugares, né? É de praxe isso, é hoje, né?
é hoje, até meia-noite, né? E quando chega no finalzinho do ano, é de praxe. Até o dia 31. Aí eu digo, eita Jesus, é para mim. Né? Pode ir que você vai ouvir isso. Porque as pessoas querem resolver os seus problemas. O que as pessoas querem é ter os seus problemas, os seus dilemas resolvidos. O problema, o grande problema que há, é que às vezes as pessoas acabam agindo como aquela pessoa que estende a mão para uma pessoa que vai ler a mão. Ela acaba agindo como aquela pessoa que vai tentar encontrar nas cartas de baralho o seu futuro. Ela acaba depositando a sua confiança em coisas que não vão de fato dar segurança. E mais cedo ou mais tarde vão levar à frustração. E a frustração, ouçam, e essa frustração pode inclusive desencadear a problemas sérios emocionais. Porque começa a se agarrar tanto de que vai acontecer e não acontece, que a pessoa começa a achar que tem alguma coisa errada em si, que está pecando, que está fazendo alguma coisa de errado, quando na verdade tem nada a ver disso. Veja como é sério, né? Não, mas Deus disse isso e não tá, se não está acontecendo, o problema é meu, quando na verdade Deus não disse nada. Por isso que é muita responsabilidade abrir a boca, né? Imagina teu filho, né? Imagina a sua esposa. Você está no quarto e a tua esposa fala para uma vizinha da frente: meu marido me disse, mandou lhe dizer isso, isso e isso. E você está no quarto e diz: oxente, não disse nada disso. Né? Se você for um pouco mais nordestino, você vai abrir e vai pegar a sua esposa lá na hora. Mas se você for um pouco mais crente, você vai esperar ela entrar. Quando ela entrar, vai dizer: que história é essa? Quem mandou tu dizer que eu disse? Se eu não disse isso nada a você, que conversa é essa? Vai confrontar. Tem muitas pessoas dizendo que Deus disse aquilo que Ele não disse. E é feio isso. Dizer que a sua esposa disse algo que não disse é horrível. Dizer que o seu esposo, que a sua esposa, que o seu esposo disse algo que não disse é horrível. E Deus? O nome de Deus tem sido usado, tem sido achincalhado em profecias, em revelamentos o tempo todo, de pessoas que constantemente estão dizendo que Deus mandou dizer, quando Deus não mandou dizer nada. De que Deus está sentindo de Deus, quando não está nada. Eu não estou dizendo que isso não aconteça, não estou dizendo que é possível, não. Eu estou dizendo que há muitas pessoas que hoje estão frustradas, porque alguém disse que Deus mandou dizer, que Deus está mandando dizer, que Deus está dizendo o que não aconteceu. E isso não é novo. No Antigo Testamento já havia previsão para isso. No Antigo Testamento diz: ai daquele que dizer que Deus disse aquilo que Ele não disse. Então, lá em Jeremias já tinha a lei estabelecendo de que haveria pessoas que agiriam, já haviam pessoas que agiam daquela maneira e continuavam agindo. Nós precisamos, meus queridos, entender que as coisas não acontecem do nosso tempo. As coisas acontecem no tempo de Deus. Se a nação de Israel estivesse embaixo do monte orando, suplicando e adorando a Deus, eles estavam prontos para, quando Moisés descesse do monte com as tábuas dos 10 mandamentos, ser algo maravilhoso, mas não esperaram o tempo oportuno. Deus tem nos convidado a cada dia que passa perseverar naquilo na qual o Senhor nos chamou. Persevere, continue na porta, não murmure, não duvide, não ache que Deus está demorando, porque Deus sempre chega no momento certo. Aquieta o seu coração, nada de agir de maneira imediatista, no aqui, o agora, resolver logo, né?
A gente pede um pedido, se demorou, a gente liga de novo, e se não ligar de novo, e se for Alex é aquilo, pronto, acabou o call center lá, vai pirar, né, de tanto telefonema deles lá, porque nós não queremos esperar. Mas quando chegamos na fila do banco, não esperamos. Se precisar esperar, não espera, ou não espera, né? Se a menina disser, o sistema caiu, vai demorar um pouquinho, você vai embora sem receber? Vai ficar lá, né? Vai tentar ficar lá, né? Hoje, com a tecnologia, facilitou muita coisa, né? Mas se você precisar de tirar o dinheiro vivo e só for no banco, você vai esperar o tempo que for necessário. A irmã Patrícia chegou de 8, foi até 6 da noite. Esperou paciente, tranquilo. A vida é assim. Aprenda a esperar, aprenda a ser paciente, aprenda a perseverar. Deus tem o melhor para as nossas vidas. Daqui a pouco Moisés desce do monte com as tábuas do Mar Vermelho e com o rosto resplandecente e dizendo, vi o próprio Deus face a face. Espera, confia no Senhor. Deus tem coisas maravilhosas para fazer na nossa vida. Só precisamos perseverar enquanto não entendemos as coisas. Eles entendiam? Não entendiam. Mas eles deveriam ter escolhido perseverar. Outro fato também que nos chama a atenção, meus queridos, é o sentimento de ingratidão que havia no coração dessas pessoas. Deus tirou, eles sabiam que tinha sido Deus. Eles colocam Deus de lado e agem de maneira totalmente ingrata com Deus. Construir um bezerro e ainda vai dizer que aqueles deuses foi quem havia tirado da terra do Egito. Não foi aqueles deuses. Foi o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Foi esse o Deus que os tirou da terra do Egito. Mas eles não sabiam, sabia. Eles foram instruídos. Quando Moisés botou o pé lá no palácio e começou o diálogo com o faraó, ele já disse, o eu sou me enviou a vós. Quem é o eu sou? É o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas o que foi que a nação de Israel fez? Tentou adorar do seu jeito. Tentou fazer as coisas do seu modo. E não se adora a Deus do nosso jeito. Não se adora a Deus do nosso modo. As coisas acontecem da maneira que foram estabelecidas pelo próprio Deus. Eles viram as costas e começam a adorar aquela imagem. Nos faz lembrar aquele texto lá dos Salmos, onde diz, não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Naquele momento, ao construir aquele bezerro, eles esqueceram todos os benefícios que Deus havia feito sobre a sua vida. Não se esqueça de nenhum de todos os seus benefícios. Não se esqueça. Quer ver um sentimento que precisa ter no seu coração, no nosso coração, quando nós dobramos os nossos joelhos, ou deitado na cama, ou em pé, na parada do ônibus, em qualquer lugar. Quando nós orarmos, todas as vezes, antes de pedir, lembre de ser grato por todos os benefícios de Deus sobre a sua vida. Seja grato. Se esse sentimento nos acompanhar até esse local, para o culto, irmão, o culto vai ser diferente. Se no momento do louvor eu tiver plena convicção de que eu não posso me esquecer dos benefícios de Deus, os louvores serão diferentes. Porque os louvores vão ser expressões daquilo que há dentro da minha alma, porque eu não vou me esquecer dos benefícios de Deus sobre mim, de maneira alguma. Por último, meus queridos, tentando resumir e não cansá-los, e a hora também, mas nós podemos também nos destacar o seguinte: aquelas pessoas não se incomodaram de se divertirem em algo que Deus abominava. O texto diz que eles estavam ali se divertindo, festejando, celebrando, mas só faltou um detalhe: tudo isso estava acontecendo em volta de algo que Deus condenava, que Deus condena.
se divirta, festeje, celebre, mas a todo tempo, a todo instante, nessas ocasiões e sempre, permita que Deus seja o centro. Quando Ele for o centro de todas as nossas celebrações, festas, aquilo que pode trazer diversão para nós, as coisas fluem. Mas não sinta prazer em se divertir, festejar ou celebrar quando Deus ficou de fora. Não seja como aquela igreja lá do Apocalipse, que Deus está do lado de fora. Ele bate a porta para entrar. Deixa ele fora não. Faça a festa em torno dele. Diga que a festa da sua vida é por causa dele. Diga que não tem sentido, alegria, celebração, festa, vitória, conquista alguma nesse mundo, se Deus não estiver presente conosco. Bendito seja o nome de Jesus. Maravilhoso e eterno Pai. Senhor nosso Deus, bendizemos ao teu santo nome, pois o Senhor é bom. Tua misericórdia dura para sempre. Te louvamos pela palavra nessa noite ministrada e te pedimos o auxílio do teu Espírito Santo para compreender e termos a coragem de aplicar na nossa vida de maneira prática. Perdoa as nossas falhas, as nossas imperfeições, ajuda-nos, ó Deus, a afirmarmos a nossa fé no Senhor, ajuda-nos, ó Deus, a não se esquecer dos teus benefícios, ajuda-nos, ó Deus, a não agirmos de maneira ingrata, ajuda-nos, ó Deus, a não nos divertirmos com aquilo que o Senhor abomina, mas que a nossa festa seja do Senhor, no Senhor e para o Senhor. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Deus abençoe a todos em um nome do Senhor Jesus, amém?